É interessante isso, porque, como eu falei, eu aprendi a orar, a buscar a presença de Deus, aprendi a ler a palavra, e isso foi fazendo parte da minha rotina. Oração, lendo a palavra, ouvindo minha mãe, vendo os exemplos do povo na igreja. E daí o que me chama a atenção e que aconteceu comigo, isso aí é tudo um propósito de Deus, olha como Deus faz as coisas. Como eu não conseguia mais trabalhar com o que eu trabalhava, eu não tinha mais conseguia mais fazer isso, eu comecei a orar para Deus abrir uma porta. Precisava trabalhar. E Deus abriu uma porta. E quando Deus abriu uma porta, isso é interessante, como Deus é perfeito. Eu estava num culto e eu estava recebendo a oração. Terminou a palavra, eu vim para frente para receber a oração. E o pregador falou assim, ó, Deus está abrindo uma porta para duas pessoas aqui hoje. Ele falou exatamente assim. E ele falou assim, ó, eu vejo a data de nascimento de quem Deus está abrindo a porta. Meu Deus. E ele falou a data do ano que eu nasci. Na mesma semana que ele falou isso, a porta abriu. E Deus falou na boca dele. A porta se abriu. Então eu sabia que Deus tinha me dado aquele emprego. E eu comecei a trabalhar lá. Comecei a trabalhar lá e, tipo, tinha uma empresa grande e ali era a mesma empresa, só que era menos pessoas, mas fazia parte da mesma empresa grande. Nós trabalhava com um corte ali e eu comecei a operar a máquina ali. E o encarregado que ficava ali, que ali não eram muitas pessoas, tipo, na empresa grande eram mais 100 pessoas, aqui eram as 20. O encarregado era crente. E daí no meu intervalo ele viu eu lendo a Bíblia. E daí ele começou a fazer pergunta pra mim, fazer pergunta pra mim, fazer pergunta pra mim. E eu fui indo, conversando com ele e tal. Ele gostou de mim, eu gostei dele. E nós conversando. E daí ele assim, amanhã antes de começar o trabalho tu faz uma oração? Eu falei, faço. Aí ele assim, não, então faz o seguinte, então lê uma palavra e faz uma oração pra nós. Eu assim, beleza. Eu fiz no outro dia. Eu li a palavra, eu orei por todo mundo, numa oração só, né? Nós todos ali e a gente começou a trabalhar. No outro dia ele fez isso. Foi ele. Ele leu a palavra e orou. Aí tinha mais um que era crente na empresa. Foi ele daí no outro dia. Daí ele falou, amanhã é contigo de novo. E quando a gente começou a fazer isso, o dia começou a mudar dentro da empresa. O dia começou a ser diferente, nós produzia mais. Então todo dia acontecia isso. Todo dia eu li uma palavra e orava. Li uma palavra e orava. Todo mundo chegava 5 minutos antes, até quem não era evangélico, para ouvir a palavra e orar. Todos os dias acontecia isso. E eu criei um relacionamento com ele, meu amigo, tal, tal, e fui aprendendo. E fiquei nessa empresa por algum tempo. Por algum tempo, eu operava a máquina. E eu tô num culto pregando já. Já tava pregando daí, depois de anos. Alguns anos. Uns 2 anos. 2, 3 anos, acho. Não chega a 3. Eu tava pregando. E quando eu preguei, terminei de pregar, devolvi o microfone pro pastor, que eu tô saindo da igreja, vem um irmão, um evangelista. Ele olhou pra mim e falou assim, ó, Deus, ele vai causar algo lá dentro pra te arrancar porque ele que te quer no ministério. Na hora eu pensei assim, esse cara tá louco. Bem assim. Por quê? Porque todo mundo gostava de mim lá. O encarregado gostava de mim. Eu já li a palavra todo dia, orava todo dia, assim, como que ele que vai me botar pra rua? Eu vou sair daqui? Eu não vou sair daqui. Eu vou continuar, tava crescendo. E tá, passou o tempo. Passou alguns meses, eu operava a máquina, era como se fosse aqui, ó, eu tava de um lado, um amigo meu do outro lado. Nós operando essa máquina, nós fazia 7.000 peças por dia, operando. E a empresa comprou uma máquina que operava sozinha. E o que nós fazíamos em dois, que dava 7.000 num dia, a máquina fazia 14 sozinha. Nossa. O que que aconteceu? Mandaram nós pra rua. Exatamente como Deus falou, eu vou causar algo lá dentro para te arrancar porque eu te quero no ministério. Então Deus abriu e Deus fechou o ciclo. Tem pessoas que acham que Deus não fecha ciclo, que é o diabo. Deus fecha ciclo. É nós que temos que ter maturidade para entender. Então eu sei que foi Deus que abriu essa porta. Eu sei que foi um período de preparação. E Deus falou, vou causar algo lá dentro. Eu duvidei disso. Não tem como eu ter o ministério. E foi exatamente como Deus falou. E dali Deus começou a soprar meu nome.